E aí, pessoal, quem fala é o Rick, com o segundo Dark Schneider. A gente vai trazer para vocês mais um vídeo daquele formato de Starter Deck, certo? Hoje a gente vai falar sobre a Mira, que tem o prisma de força e inteligência. E sem muita demora, a gente vai direto já pro prisma, a gente falar sobre todas as cartas e ser mais direto, mais, posso falar, aproveitar o nosso tempo, né? Só com inteligência, já que a gente abordou força nos outros vídeos, ok? Para começar, a gente vai ter duas unidades boas, né? As cartas padrões de inteligência são 8 unidades e 7 magias. Dentre essas magias, nós temos magias muito boas, certo? E também unidades muito úteis, né? E começando pela de custo 1, nós temos a Wapevine, que é utilizada muito no meta até hoje. E quando ela morre, ela coloca enraizados nas unidades inimigas. Isso atrapalha muito o jogador inimigo e dá muito tempo para você, né? Muitas vezes a inteligência ela tem habilidades de dano em área, o que faz com que tipo, o inimigo ele seja punido por não conseguir agressivar para cima de você, sendo obrigado a descer mais unidades ou tirando enraizar e ganhando tempo e por aí vai. Então o Ipvine é de longe uma das boas unidades que a gente pode montar nesse deck. A unidade B tem uma função ok dentro da estrutura do deck. Ela consegue dar dano, né, para usar, provavelmente para tirar produtividade, para encerrar uma unidade, uma unidade que está faltando, pouca vida. Ela tem guarda de arma, então ela não morre tão fácil, né? Não morre para um herói questão, a não ser que tenha banner e por aí vai. Temos um remove padrãozinho, certo? Um espião, dá 2 de dano. Você consegue ver 2 cartas na mão do cara, certo? Umas 2 mais à esquerda. Ok, de boas. É semelhante a algumas cartas de força que a gente já viu também, como Strike, dá 2 de dano. Se você tiver uma unidade, dá 3. No caso aqui só dá 2. E é ok, é boa, não é ruim. Temos Ivy, que é uma unidade também muito boa. Ela já tem um anexo dela, que é o Snare, que também coloca enraizar no inimigo. Só que além disso, ele tira guarda e dá menos 3 de ataque. Então ela consegue utilizar uma carta muito fácil. Mad Hat, que não é uma carta tão boa, né? A gente parte do pressuposto que tipo, é uma carta que pode morrer muito fácil para uma carta de custo 2. Geralmente a gente dá mais. A gente. Como é que eu posso dizer? A gente prefere cartas que têm uma resistência maior do que o ataque, né? Desse custo. E aqui a gente tem uma K3-2 que diminui o custo das magias à esquerda e direita. Bom, isso aqui provavelmente vai ser uma carta que vai reduzir sim as magias da sua mão. Necessariamente para isso que você vai usar ela, né? Mas você nunca vai conseguir agressivar ou se defender tão bem com essa carta, já que ela morre muito fácil para tipo 2 de dano, que pode até mesmo ser o herói inimigo que pode matar, venda e tudo mais. Mad Vibes faz dano igual o poder, né, de ataque da unidade. Então a gente também tem essa característica de inteligência que a gente consegue sim utilizar algumas cartas que tenham dano, tipo, na verdade que tem um custo muito baixo que causam grandes efeitos, né, como Bad Vibes. Essa carta aqui, ela no começo pode parecer ruim, mas quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai se valorizando, porque uma carta de 9 manas tem 9 de ataque e 9 de defesa. 8 de ataque, 8 de defesa, 10 de ataque, 10 de defesa. Então, por 2 manas você consegue tipo, destruir aquela carta que está lhe causando muita pressão, né? Mutação dá mais 3, menos 3. Quase nunca você vai usar essa carta para agressivar em cima do inimigo, mas existem momentos que sim você consegue fazer isso. Mas preferidamente essa carta vai ser um remove, né? Provavelmente você vai utilizar ela para remover uma carta do inimigo, dando menos 3 de vida e ela morrendo no processo, né? Mechaban, uma carta boa também. É uma carta que compra uma carta com armor. Então, quando ela é invocada, você compra essa carta e ela também tem um anexo que é o Gear Grid. Causa 1 ponto de dano para cada carta da sua mão e você liga a sua mão e as unidades, tanto da esquerda quanto da direita, recebem menos 1 de custo. Depois vamos para Volcanic Potion. Como eu falei, a gente tem algumas cartas, certo? Que causam bastante, sim, dano em área. Volcanic Potion é uma delas, causa 2 de dano em todas as unidades até as suas.
Então, você descer um Epivide, segurou o jogo, tá segurando bem o game ali, até descer um Volcanic Pot, ou tá mesmo até descer um Frigid Blizzard, que anexa congelar em todas as unidades, caso não de dano a elas. Essas cartas, elas sobem muito, sabe, de valor quando você consegue segurar o game. Andrômeda, você consegue causar um ponto. Você causa um ponto de dano a mais às suas magias, né? Ela mesma já tem Snap Trap, causa 3 de dano e bota corrente. Então a magia dela já vai causar 4. Temos encapsular da Dust da unidade, conjura uma magia, certo? Do elemento daquela carta e anexa ao seu herói. Hive, que todo final de turno vai colocar uma unidade B. Isso aqui é muito bom para você segurar o jogo. A unidade B tem Zap, o próprio Hive tem Zap, então, dependendo da situação da mesa, onde você tenha controle, essa carta é uma carta que causa muito problema. Confusão em massa é da mesma ideia do Mad Vibe, só que aprimorada, vamos dizer assim. Ela causa dano em todas as unidades igual ao poder dela. Então, provavelmente, se a unidade tiver ataque maior, ela vai se matar. Se não morrer, ainda assim, ela coloca Dazed, né? Ela atordoa as cartas e faz com que elas fiquem dormindo, né? Ela é tipo uma versão aprimorada da Mad Vibes. E Gemini, que quando você joga, você faz com que uma carta aliada ganhe guarde e copie o poder e a defesa dessa carta, né? A carta ela vai ganhar guarde e vai ficar 6/6 também. Bom, esse aqui é o padrão, certo? Desse padrão aqui, como de praxe, a gente escolheu 10 cartas. Já já a gente vai falar sobre como ficou. E vamos para a aleatoriedade do deck. Vamos falar sobre as melhores cartas aqui e sinergias. Como de costume, eu não coloquei as melhores cartas do deck, certo? Na versão final, para não ficar daquela coisa utópica, né? Não ficar aquela parada que você fala, tipo, poxa, não tenho as melhores cartas, como posso jogar? É isso. A gente colocou as cartas que se encaixam bem, que funcionam bem, certo? Óbvio, né, que tipo, não deixei de... Eu não vou deixar de comentar algumas sinergias muito fortes, né, principalmente do Enigma Golem. E vamos lá, aleatoriedade, né? Como a gente já havia visto, nós temos 3 magias, 3 unidades, né? Então ao todo nós temos 20 cartas, são 10 unidades e 3 magias em cada. E a gente vai escolher cada pool. 20 cartas, né? 30 cartas. Cada pool de 3 cartas a gente vai escolher uma, né? Ou você vai ganhar uma aleatória. Das 3 unidades, todas as 3 são ótimas, certo? Todas as 3 conseguem fazer vantagem. Glitter, ela quando ataca, você conjura uma carta de custo de magia do inimigo. O Sculptor, você se tiver 2 manas sobrando, ele vai te comprar uma carta. E o Shock Palm, ele tem supercarga anexada à carta, né? Supercarga, você paga X e você ganha um zap em cada uma das suas cartas, se for possível, claro. Se não tiver lead, por exemplo, né? Você não vai conseguir ganhar um zap. E você ganha um zap em cada uma das suas cartas por X de custo, né? Lembrando que o seu herói, ele conta como 1. Então, o Shock Palm, ele entra em jogo, já conta como 2, né? Vai ser um pro zap do Shock Palm e um do seu herói. Agora vamos falar sobre as utilidades dessa carta. O Glitter não precisa falar muito. Carta aleatória, vai te comprar uma carta, vai ser boa de qualquer jeito. O Sculptor, ele sempre vai ser bom, principalmente no início, meio ou final de jogo. Você pode comprar cartas. Se você não estiver sofrendo pressão, você pode aproveitar isso para comprar carta. Se no final do jogo você estiver sofrendo pressão, você limpa a mesa, bota ele depois e compra carta. No meio do jogo também do mesmo jeito e por aí vai. Agora o Shock Palm tem uma interação bacana. O Andrômeda faz com que as magias causem 1 de dano a mais. Então, você pode sim usar Shock Palm com Andrômeda e os zaps vão causar 2 de dano. Isso é muito da hora. Agora vamos para Muck. Causa 1 de dano. Se for letal, invoca um Elderwood. Isso aqui é da hora, certo? É bom de você... É uma carta útil. Não é a melhor carta do mundo, mas é a carta útil. Você consegue sim fazer um deck ficar um pouco mais ágil, você consegue comprar uma unidade que você precisa e por aí vai. Luna de Água eu acho que é um dos melhores removes de costume, que coloca Frostbite na carta e tem Banner. Brain Construction não é uma carta tão utilizável, né? Mas ela dá mais 2/0 e Stealth da carta. Bubble,
que tem o efeito de comprar carta. Quando morre, você compra uma carta de custo 2. Temos o Cobalto, que compra a carta de metal de menor custo, que provavelmente vai ser o espião, né? Que tá no seu deck, que vai dar 2 dano. Então, por 3 manos, você consegue descer um quarto com guard e dá 2 danos. Spark, que tem Clapback. Essa aqui vai ser uma das melhores opções, certo? O Clapback é muito forte. Você consegue distribuir 6 dano entre 3 alvos ou 2 alvos, 4 e 2 dano. Então é uma carta muito boa. Tem Life Steal, você consegue ganhar vida. As magias, temos Cross Reference, né? Deixa eu ver aqui. Porque a pool de custo 2 ela é meio complicada, pois ela tem muitas cartas de custo 2. Pronto, a primeira pool de 2 é Cross Reference, desativar e Peixe. Né? Você vai ganhar uma dessas 3 cartas. Das 3 cartas aqui, provavelmente, certo? A mais utilizável vai ser desativar. Porém, Cross Reference também é muito boa, né? A pior seria o Peixe. E para outra pool de cartas de custo 2 é Germinar, TP, né, que é teleporte, e Pensamentos em Dobro, que é Think Twice. E você vai comprar a carta de Mind de menor custo e botar uma no seu herói e uma na sua mão. Então, provavelmente TP seria uma boa opção aqui para um deck meio inicial, certo? Mas Germinar também não foge muito do padrão, pois é uma unidade, uma carta que se paga bem no final do jogo, ela não se paga bem no começo, mas no final ela paga bem. Ela mata uma unidade muito forte e dá 2 plantas pro cara. Ela parece até injusto, né? Mas é bem isso. Agora vamos para as unidades de custo 3, que é a Enguia, certo? Que todo final de turno ela anexa um zap nela. El Fuego, que tem Incinerar anexado. E Soul Shield. Bom, dessas 3 opções, a pior seria o Soul Shield. Não tem tantos efeitos bons, né? Então seria a pior opção. E aí galera, tô passando aqui no meio do vídeo só para lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todas as novidades que vai sair por aqui. Valeu gente, tamo junto, abraço. E as unidades aqui em seguida são Curious, Madetera e Touch Hurt. Reloginho, como a gente costuma falar. Bom, dessas 3 opções aqui, ambas são boas, ambas conseguem fazer um trabalho bem feito, certo? Como você pode ver, são cartas que não têm um poder tão grande, certo? Como que a gente já vê de costume de força. Mas força e inteligência ele trabalha de uma maneira onde você consegue atrasar o inimigo e ganhar mais recursos no final do jogo, não no começo, né? No meio para o final do jogo você tem mais recursos do que o cara. Então, Curious, a mãe, ou então Touch Hut, qualquer um desses 3 são boas cartas, certo? Para dar Snowball ou para você conseguir alguma vantagem. São muito boas. A Mother Terra também até tem essa magia que é muito boa, certo? Que ela dá enraizar nos inimigos também. E você invoca 2 plantas pro seu lado, né? Protegendo ela e enraizando os inimigos. E é como eu falei, você vai ganhando tempo, você tem muita magia de dano em área. E assim o inimigo fica afogado, né? Não consegue lhe atacar. E por último, as unidades seriam Mochi, Zem e Enigma Golem. Tá, aqui a gente vai falar uma coisa interessante. Essas 3 cartas são boas, porém eu escolhi a melhor opção para ser agressivo e defensivo ao mesmo tempo, né? Eu peguei o Enigma Golem. Como a gente viu no padrão de inteligência, nós temos uma carta que é a Confusão em Massa, ela é Mind. O Enigma Golem faz a seguinte coisa, né? Ele compra e anexa uma magia de Mind, né? E aquela magia custa menos 8. Então você por 0 consegue usar a Confusão em Massa. Então o cenário é muito simples, certo? O inimigo está cheio de cartas de unidades, coisas fortes ou não, não importa. Você desce o Enigma Golem e você compra a Confusão em Massa e você consegue descer por 0. Você limpa a mesa e ainda vai ter uma unidade 6-8, muito forte. Essa é a melhor interação que a gente pode ter aqui, né? Claro que as outras cartas também são muito boas, né? Mochi é muito bom, Zen é muito bom. Mas dessa vez eu coloquei a melhor opção dentro do deck para tipo, mostrar como é que ficaria, certo? O deck dessa maneira. Bom, as magias que a gente não terminou de falar foram Blow Away, né? Blow Away você retorna a carta pro deck do cara e ele comprou uma carta. E Desfragmentar, que é a mesma vibe do Mad Vibes. E você literalmente causa dano igual o custo e não o poder. Dessa vez é o custo da carta.
Então, quanto mais o tempo passa, mais forte a carta é. Né? Illusion, eu já não acho tão boa. E você literalmente vai copiar uma carta e você vai fazer com que tenham 2 efeitos ou alguma coisa do tipo. Nesse deck em específico, eu não consigo ver uma carta que se encaixe bem nesse perfil aqui. A não ser que você usasse um relógio, né? Pra tipo, ter 2 relógios e todo mundo que você usar uma carta, os relógios iam ficando mais fortes. Pode ser isso. Savage Garden, Seek e Rain Corredor. Eu acho que não tem pra onde correr. Rain Corredor é a melhor opção, né? Dependendo de como seja a sua aleatoriedade de deck. Seek também é uma boa opção. Você consegue pegar algumas cartas, algumas magias boas, né? Principalmente de força. E Savage Garden, a gente já viu que a gente tem muita compra de carta de custo 1. Então, Savage Garden num deck starter, eu não acho que seria bom. Acho que isso aqui seria bom um deck construído mais um pouquinho pra frente, pensando nesse anima, né? E você invoca 2 plantas com anima. Isso é legal, mas você não vai conseguir aproveitar. Sem muitas longas, a gente já vai para as cartas como ficou, né? E vamos falar sobre todas as cartas aqui que estão no deck e quais são os planos dela, né? Quais são as finalidades dela. Lembrando a vocês que nesse deck aqui a gente fez 20 cartas padrões, como de costume, 20 cartas padrões e 10 cartas aleatórias, né? Eu usei 5 cartas de força e 5 cartas de inteligência. Tá, vamos falar passo a passo do deck aqui, né? Primeiro, as unidades de costume. Temos 3 unidades, como eu falei, Skull é uma boa unidade porque ela consegue fazer você ter uma vantagemzinha comprando cartas, certo? Seja no meio, no começo ou no fim. Whipvine para você segurar o jogo. E o Urso porque é uma boa carta para você iniciar, certo? E você buscar, como é que eu posso falar? Ter o controle da mesa, né? Você tem o controle da mesa, pois é uma unidade que é muito difícil morrer no começo. Tem 3 de defesa, não morre para bem, é fácil. E provavelmente o cara vai ter que gastar uma magia, então vai ser 1 por 1. Se não fizer isso, você consegue sim fazer com que você tire alguma unidade do cara com ele, então fica 1 por 0, então 1 por 1 futuramente, por aí vai. Você vai ganhando tempo, né? Magias. Olho Espião, 2 de dano. Strike, 3 de dano, 2. Luna de Água, Remove também, que dá congelar e banner, né? Pode dar vapor para sua carta, mas quase nunca você vai usar. Você vai usar isso aqui com vapor somente se você estiver tipo, muito tranquilo no jogo. Ou então também muito desesperado, né? Se você quiser comprar uma carta. 2 manas. Chakram, remove item carta com banner. Desativar, remove da Silence. Você pode ignorar cartas que têm efeito de morte. Ivy, neutraliza a carta. É uma carta boa, 2, 3. Mad Vibes, causa dano igual poder. Você vai conseguir matar muitas cartas fortes com isso. Spark, usado no mid late game é muito bom. Você consegue limpar meia, você consegue ganhar vida. E suas magias vão ter life shield. Surge, outra maneira de você conseguir ganhar tempo no jogo. Matando aquela carta muito forte com Guardian, então destruindo o arma daquela carta e por aí vai. Claw Sweep, dá 2 de dano em todas as unidades inimigas. É uma opção melhor do que Volcanic Potion, se você for pensar em baixo curto prazo, né? Mas Volcanic Potion em meio e longo prazo é melhor, porque ele dá Winter, né? Mesmo que você não mate, você consegue afetar as cartas e ver o poder delas. Mecha Ban é muito bom mesmo, porque você vai comprar uma carta com Armor. As cartas com Armor desse deck aqui são muito boas, que é o Andrômeda, Besouro, ou então até mesmo Scooter, né? Que você pode comprar tipo, no meio do jogo e depois você comprar a carta. Sebultude, que quando morre, bota no planta, então você vai ter o acesso a comprar uma carta de costume boa. Preço. Andrômeda, como eu falei, você consegue ter 1 ponto de dano a mais, isso é muita coisa. E você vai conseguir, por exemplo, dar um Spark com Andrômeda. Vamos supor que você consiga fazer isso. Você consegue literalmente dar tipo 9 de dano em vez de 6, né? Porque são 2, 3 vezes. Então vai ser 3 vezes, vai ser 9. O Claw Sweep vai ser 3 de dano, né? Se você tiver um Andrômeda na mesa. Então você consegue dar 3 de dano em todo mundo. O que mais? Besouro, você vai comprar a carta Dark, que vai ser ou a Besta, ou então Mortal Blow, para destruir aquela carta que é muito forte do inimigo. Smith vai dar +2/+2, né? Não tem muito segredo, essa carta aqui vai ter em todos os decks de força, porque ela é muito flex. Você consegue usar ela tanto para remover a carta, quanto para fortalecer uma sua que está dando muito trabalho. Você dá +2/+2 para uma carta sua que tem armadura como o Scooter no começo do jogo, que é 1/2.
Ficar 3, 4 com armadura é muito forte. Mecha Bull também do mesmo jeito, ficar 4, 4 com armadura. O Andrômeda, 6, 4 com armadura. Besouro, 5, 5 com armadura. Então todos são muito fortes. Encapsular. Esse aqui é um dos melhores removes também do padrão. E você vai conseguir dar Dust, então você nega efeitos de morte. E você ainda ganha uma magia daquele elemento, tá ligado? Da carta. Então, você tá eliminando uma carta, você tá ganhando uma carta. E ainda fica anexado no seu herói, não fica nem pra mão. Então, muito boa. Certo? Garuda. Esse Garuda aqui, ele tá pelo seguinte fato. Cartas com armadura se sentem muito bem, tá ligado? Desses decks, assim. E como tem algumas cartas que tem a habilidade de Snowball, se o Garuda conseguir bater, vai dar mais um, e vai ser muito forte. Então eu preferi botar o Garuda do que outros tipos de carta, como por exemplo buffs separados. Né? Hive. Como eu falei, dentro da situação, o Hive ele consegue controlar muito bem a mesa, é muito forte. Você mesmo pode usar, tipo, por exemplo, um Smith para dar mais 2 para ele. Se o Garuda já estiver na mesa, você tipo, desce o Hive depois, bate, e o Hive já vai receber buff. Por aí vai. Todo final de turno vai botar uma unidade B, que vai ser muito forte também. É muito forte. Roadhog. Roadhog tem o mesmo ideia da Whip Viper. Consegue escrever um jogo, dá enraizar e tem anima, né? Você pode colocar uma carta que tenha algum anexo nele e vai tirar esse anima, como por exemplo o Garuda, que tem um escudo que vai dar arma pro Roadhog. Enfim, é uma coisa que pode acontecer, mas que a gente não descarta, né? Então é bom. Band-Aid, 4 dano todo mundo. E Ganex Scout é o seu herói. E aqui nós vemos a melhor combinação, né, de remove, né? Enigma Golem com confusão em massa. Já expliquei como é que funciona a interação e é muito forte. A besta, você compra com o besouro ou não. Ela mesmo sim é 6/6. Tem Fate, Guard, Banner, então é uma carta boa. Se morrer, você vai comprar outra carta. Então é muito útil. Gemini, isso aqui é muito bom, que é como se fosse um Rangify. Em vez de virar 8/8, você transforma a carta em 6/6. Você pode utilizar algumas cartas, como por exemplo, uma unidade B do Hive que acabou de nascer. Se ela ficar viva, você vai e usa Gemini. Então vai ficar uma unidade B 6/6 com Armor. Tem outras cartas também, como por exemplo Scooter. E por aí vai, né? É muito forte isso aqui para snowballar o jogo. Uma carta bem simples que ficou na mesa viva se torna um monstro. E por último, Garra. A gente não pode deixar de colocar Garra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vou deixar o código do deck na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu, falou, beijos.